Sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas espectadores aqui do Visão Comunica TV. Hoje nós temos a grata satisfação de iniciar um novo programa, o Visão Empreender. Nós vamos trazer aqui histórias reais das pessoas que fizeram e fazem a economia girar. São diversas famílias empreendedoras que geram empregos, renda, oportunidades e que, sobretudo, contribuem com os cofres públicos com os recursos necessários à satisfação dos interesses sociais. Mas a história por trás desta realidade, nós precisamos investigar. E é justamente com este propósito que recebemos aqui, neste primeiro episódio, um convidado especial, que apesar de empreendedor, também empreendedor, se coloca aqui hoje na posição de historiador, Everton Tavares. Historiador por formação, está aqui conosco hoje para apresentar uma pesquisa que ele fez acerca da formação desse contexto, dessa conjuntura que vivemos atualmente. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje no primeiro episódio do projeto Visão Empreender. E fique à vontade para, nesses minutos iniciais, se apresentar, falar um pouquinho da sua história e da sua profissão. João, eu que agradeço, pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui no primeiro episódio, né, do Visão Empreender. Agradeço a você, agradeço à equipe do Visão Comunica por tudo, pelo atendimento, por tudo. O meu nome é Everton Tavares, eu sou formado em História, tenho licenciatura em História, tenho pós-graduação em História do Brasil e Metodologia do Ensino de História, mas o meu objeto de estudo é História Local. Eu venho me debruçando sobre História Local já há mais de 6 anos, com o objetivo fundamental de falar sobre a história do meu município, que é Buenos Aires. E como eu tinha poucas fontes relacionadas a Buenos Aires, eu comecei a estudar a história dos municípios circunvizinhos a Buenos Aires, inclusive o município de Carpina, que é que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. E foi a partir desse estudo, né, dessa busca, dessa pesquisa que eu fiz, que a gente chegou à ideia de montar uma página no Instagram, João, chama Um Tanto de História. E lá eu conto um tantinho das histórias que acontecem nos engenhos, que aconteceram, né, nos engenhos banguês, que aconteceram aqui no período da escravatura, da escravidão, que aconteceram aqui ao longo do Brasil colonial, Pernambuco colonial e até mais recente, na época do século XX. E aí eu vou contando as histórias do que aconteceram nos locais, porque eu parto da seguinte premissa, que se a gente consegue compreender a história que está ao nosso redor, a gente consegue compreender a história geral. E a gente partindo da localidade, a gente consegue compreender esse macro historiográfico. Maravilha. Mas, Everton, você, enquanto um historiador e uma pessoa que tem esse propósito de estudar, de investigar a história local, você deve ter percebido, logicamente, que no estudo da região, as cidades que aqui se colocam, são 19 cidades aqui na Mata Norte do estado de Pernambuco, as cidades que aqui se colocam, cada uma tem a sua história peculiar, mas talvez a maioria delas, como você colocou, que estuda a história dos engenhos, talvez a maioria delas tenha se originado nesse contexto de exploração da agricultura canavieira, Sim. da formação dos primeiros engenhos aqui no estado de Pernambuco. E com relação à carpina, me parece que é um pouco diferente. A gente já nota essa diferença quando está presente aqui no município, em razão do aquecimento de sua economia local. Nessa investigação que você fez, que você empreendeu, nessas fontes necessárias para trazer essas informações, isso se confirma? Como foi essa percepção de diferença, de diferenciação da formação de Carpina com relação aos municípios circunvizinhos? Então, João, Carpina, a formação de Carpina quanto povoamento, ela realmente é uma formação peculiar. Apesar que a nossa zona, a zona da Mata Norte, ela tem a característica da formação da cana-de-açúcar, né? Da economia açucareira, né? Isso foi o que impulsionou o povoamento na nossa região. Mas a formação quanto cidade, quanto município de Carpina, na minha opinião, como historiador, é uma formação peculiar, porque ela parte da relação comercial. E a gente vai compreender
essa minha fala ao longo da nossa conversa. A gente vai fundamentando e colocando esses pontos para mostrar para você, né, e para os que estão nos assistindo, que o comércio ele foi, digamos assim, a célula mátre, né? Ele foi o epicentro fundador do povoamento de Carpina, da chama que aconteceu aqui em Carpina, e a partir dessa percepção, talvez nos dê uma visão melhor até do que Carpina é hoje. Até do que Carpina é hoje, quanto a pujança do comércio aqui, né? Se a gente pensar no conceito da palavra comércio, por exemplo, para a gente partir de um ponto inicial, a palavra comércio, etimologicamente, João, ela vem do latim da composição de duas palavras. Do latim da palavra cium, ou cum, que significa junto ou em conjunto, e da palavra merx, né? Que é MERX, merx é mercadoria, que a composição dessa palavra significa intercâmbio de mercadoria entre pessoas, sabe? Relação entre as pessoas e a mercadoria. Então, veja, comércio não é só compra e venda, João. Ela traz uma coisa peculiar. O comércio etimologicamente, ele quer dizer também vínculo. Ele cria vínculo entre as pessoas. Tem um historiador muito importante chamado Fernand Braudel, um historiador francês, que ele escreveu um livro que chama Civilização Material, Economia e Capitalismo. E nesse livro, Braudel ele traz a seguinte afirmação. Braudel diz que o comércio ele é um dos motores propulsores da humanidade, que ele é capaz de transformar uma pequena localidade em um centro regional. Veja que essa definição de Brodel, ela se alinha mais ou menos com o que a gente está falando. Perfeito. Né? Carpina, ela começa ali com aquelas relações comerciais do Carpina, que a gente vai conhecer ao longo da nossa conversa, né? Perfeito. Tem tudo a ver esse vínculo, essa frase que você atribui a esse historiador já nos posiciona aqui na cidade de Carpina enquanto uma cidade que realmente, apesar de ser um município, por óbvio, tem essa conotação de regional. Sim. E aí já traz essa significação do historiador que você nos apresentou. Sim. Mas, Everton, conta um pouco nessa investigação que você fez, como foi essa pesquisa de dados, de Certo. dados históricos, essas fontes, onde você teve acesso, o que contribuiu para reunir essas informações necessárias a realmente entender a formação da cidade de Carpina. Certo. Enquanto a cidade é até mais recente, pelo que me consta, se considerar todo o seu entorno, é uma cidade mais recente. Com certeza. Ô, João, veja bem, uma das pesquisas fundamentais que eu fiz foi no Instituto Histórico de Carpina, né? Perfeito. Que a gente analisou ali jornais antigos importantes daqui de Carpina, como o jornal O Planalto e o Floresta Jornal, né? E também fontes bibliográficas, né? Fontes importantes como essa aqui que eu trouxe aqui para a nossa conversa, que é essa obra que chama Carpina, Terra do Leão do Norte. É uma obra que foi escrita coletivamente, onde um dos participantes, escritores daqui, é o meu amigo professor Sivaldo, e deixa aqui o meu abraço para o professor Sivaldo. Essa obra aqui, que eu li até recentemente, João, Carpina, História e Memória, uma obra maravilhosa de um historiador, Rodrigo Sávio, ele traz muitos detalhes aqui. É uma obra que acho que todo carpinense deveria ler, muito boa. E também essa obra aqui da professora Edith Marinho, uma carpinense, que escreveu sobre a sua história, a história de sua família, a história do comércio ali no bairro de Santo Antônio. Ela conta aqui vários detalhes do início do comércio do bairro de Santo Antônio. E também... São livros recentes? Esse aqui é bem recente, o Carpina História e Memória, foi publicado agora há pouco, acho que alguns meses atrás até. Posso ver? Pode sim. Esse daqui não, esse aqui já é um pouco mais antigo. E o da professora Edith Marinho também é um livro antigo. Esse aqui realmente 2021, publicação recente. Publicação recente. Sim, continuando, né? E também o Diário de Pernambuco, que tem um acervo online maravilhoso, né? E ali a gente consegue fazer recortes de notícias que conta a história do nosso povo, ali no Diário de Pernambuco. Mas, para a gente iniciar falando da economia açucareira, como eu te falei, e do crescimento do povoamento, né, a gente precisa entender
que bem no início do Brasil colonial, e aí a gente está falando aqui do século XVI e século XVII, o Pernambuco ele era um ponto fundamental, um polo da economia açucareira no Brasil, né? E a nossa região, a zona da Mata Norte, ela era estratégica, né? Ela era estratégica por quê? Porque a gente tinha vários engenhos de grande produção açucareira em toda a zona da Mata Norte e isso a gente pode encontrar em várias bibliografias sobre a história da Zona da Mata Norte das cidades, né? Nazaré da Mata, a gente tem o livro Nazaré Tergente, do Monsenhor Petronilo, que fala muito bem disso aí, e outros livros, né? E a partir disso, o que é que acontece? Os comerciantes dessa época, que trabalhavam justamente com o açúcar, né? Transportando o açúcar. Transportando o açúcar, porque esse açúcar ele saía do interior açucareiro, né? Onde Dos aqui engenhos, nessas onde era cidades. produzido, nessas pequenas cidades, nesses engenhos, e ele ia ser transferido para 2 portos, certo? Eram 2 portos que a gente tinha em Pernambuco, no início do Pernambuco colonial, era o Porto de Goiânia, e o Porto de Goiânia, a dinâmica desse porto, ela está muito bem explicada no livro Itamaracá, Uma Capitania Frustrada, do professor Manuel Corrêa de Andrade. Manuel Corrêa. Manuel Corrêa de Andrade. Família aqui de Vicência, né? Exatamente. Do engenho Jundiá. Jundiá. Grande professor Manuel Corrêa de Andrade. E o Porto de Recife, que se transforma no principal polo de ligação, principal elo de ligação entre o interior açucareiro e o porto, né? E o exterior, o mercado exterior, porque esse açúcar ele ia ser transportado, né? Para fora. E então, o que nos interessa aqui na nossa conversa é justamente essa rota do interior para Recife, né? E vice-versa. E Ou por para quê? Goiânia. Isso, para Goiânia. Mas o principal para Recife. E por que para Recife? Porque os almocreves e tropeiros, que eram almocreves, para o pessoal entender que está nos assistindo, almocreves eram os comerciantes. Em si, os comerciantes que traziam seus produtos e faziam essas viagens para levar para o Porto de Recife. Os tropeiros eram justamente os comerciantes guias. Eram os responsáveis, também comerciantes, porém responsáveis por guiar grupo de mulas, carros de bois, entendeu? Então eles Já saíam conhecedores da já estrada. conhecedores da estrada, né? Então, a maioria desses almocreves e tropeiros partiam de Limoeiro, Bom Jardim e vinham sentido Recife, né? E no sentido de Recife passaria em Carpina. Carpina. Agora imagine comigo, João, uma viagem feita naquele período sem recurso, sem muito recurso, né? Você vê no lombo de animais, né? Muitos desses comerciantes a pé, alguns no lombo de mulas, né? Então, assim, era um negócio pesado, se a gente pensar nessa viagem. Eles teriam que ter, por exemplo, um material, né? Para dormir, teria que ter pontos de descanso, né? E aí entra Carpina, que se transformou em um ponto de descanso para esses almocreves e tropeiros, né? Muito porque, e aí isso é muito bem detalhado, eu aconselho as pessoas que tenham mais curiosidade sobre essa história a ler esse livro aqui do Rodrigo Sávio, né? Porque ele traz detalhes aqui sobre um dos primeiros habitantes, né, que morou aqui, que foi o Carpina, né? Que era por conta da sua profissão, carpinteiro, né? O carpinteiro que era chamado de o Carpina, que é o mesmo significado, inclusive. Tem o nome dele mesmo? Então, existem 2 versões com relação a esse Carpina. A primeira versão, ela é muito baseada em documentos do IBGE, né? Que nesses documentos consta o nome. O nome desse Carpina era Martinho Francisco de Andrade Lima. É uma família presente aqui na região. Exatamente. Aí a gente já percebe aí uma ligação familiar. Os Andrade Lima, né? Que vem aqui para o Brasil colonial em 1675, por ali. São desbravadores portugueses, né? E o Martinho Francisco de Andrade Lima, ele se instala aqui em Carpina muito por conta das árvores, da mata virgem que tinha aqui em Carpina, ele como carpinteiro. Ele se instala aqui. Essa é a primeira versão e tem esse primeiro nome. A segunda versão
desse Carpina está no historiador Sebastião de Vasconcelos, né? Sebastião Vasconcelos, que em seu livro Dicionário Corográfico e Estatístico de Pernambuco, Histórico e Estatístico de Pernambuco, ele relata um outro Carpina. E esse Carpina se chamava Luiz José de Melo. E Luiz José de Melo também se instalou em Carpina, era também carpinteiro. A sua mãe morava em uma casa de taipa, nessa estrada que eu falei, onde passavam os tropeiros e os almocreves. E hoje essa estrada de taipa seria Então, onde, o que os dados nos mostram, João, ela tem relação com a Avenida Assis Chateaubriand, a Estácio que é onde Coimbra. passa a linha do trem hoje. Pronto, onde passa a linha do trem ali. Para você ter noção, assim, eles não tinham uma estrada por aqui, é sempre por esse caminho, você entende? Mas esses são os dados que nos aparecem nas bibliografias, né? Nesses locais. Agora, é dito também que a mãe de Luiz José de Melo, esse O segundo segundo Carpina, Carpina. ela negociava, ela tinha uma casinha de taipa e negociava com esses almocreves e tropeiros. Vendia jaca, banana, vendia cachaça, entende? Então, e ali, aí o que é que acontece nessas duas histórias? O que é Só um que é instante, nós peculiar? estamos falando de que época, mais ou menos? Começo do século XIX, Começo do século XIX. 1800 e alguma coisa. Isso, de 1801 para frente, entendamos aí. Claro que esse segundo Carpina, ele se posiciona aí em 1882. É a segunda versão baseada em Sebastião de Vasconcelos. A primeira versão, que é a versão do Martinho Francisco de Andrade Lima, ela acontece ali no início do século XIX. Veja que existe uma distância entre elas, né? Uma distância até gradual, Razoável. grande, a distância 50 grande. anos, meio século. 50, 60 anos, né? Então, assim, a gente tem aí um bom tempo entre uma história e a outra história. Mas essas duas histórias do Carpina, ela tem coisas comuns, muito interessantes. Primeira coisa comum é a prática deles dois. Carpinteiro. Note que a prática era a mesma. Além de carpinteiro, esses dois carpinas, eles eram... a área deles atuava como ponto de descanso dos tropeiros. Então, note que as histórias são muito parecidas entre eles. E também eles negociavam, e isso é fundamental para a gente entender, eles negociavam com os tropeiros e almocreves caixotes que eles faziam das madeiras, né? Para que os almocreves e tropeiros levassem o açúcar para o porto, né? Nesses caixotes. Então, veja que já é ali uma prática comercial. Perfeito. Já era, na verdade, era uma atividade que estava na dependência da economia açucareira. Que era uma atividade secundária em relação à economia Exatamente. Era feita justamente para propiciar o transporte do açúcar que era produzido nas cidades do entorno. Exatamente. A sua mãe já negociava, né? A mãe do segundo Carpina, que é citado por Pelo jornalista. não, ele é citado pelo historiador, né? Historiador. Sebastião de Vasconcelos, né? Essa mãe do segundo Carpina, ela negociava na sua casa com os almocreves e tropeiros. Então, note que em seus primeiros habitantes, Carpina já tinha uma prática comercial. Então, a prática comercial de Carpina, ela não surge depois do povoamento, ela surge na sua gênese. Olha que interessante. Normalmente, João, uma cidade, para se ter um comércio, ela vai se consolidando quanto povoado. Eu posso te dar exemplos disso. Por exemplo, se você pegar Buenos Aires, a minha cidade, por exemplo, que eu nasci, Buenos Aires nasce do Engenho Banguê. A partir desse Engenho Banguê vai se nascendo o povoado de Buenos Aires e depois do povoado as casas comerciais. Entende? Se você pegar Nazaré da Mata nasceu de um povoado religioso. Um povoado que foi crescendo ali muito em torno da capela do Engenho Lagoa d'Anta, que era dedicada a Nossa Senhora da Conceição de Nazaré. Se você pegar um terceiro exemplo, para a gente citar um terceiro exemplo, Tracunhaém aqui pertinho. Tracunhaém também é um povoado que cresceu ligado à religião, porque Tracunhaém nasceu da freguesia de Tracunhaém. Entende? Aí você pega a Carpina, quando você começa a estudar os primeiros habitantes, como aconteceu essa relação de consolidação do povoamento, você vê a comercialização ali.
Perfeito. né? Você vê a prática comercial, a atividade econômica ali, entendeu? E geograficamente falando, a época em que esses primeiros habitantes se instalaram para de alguma forma propiciar alguma troca, algum conforto, alguma subsistência a quem passava por aqui, os tropeiros e almocreves. Sim. Nós estávamos falando de que cidade já formada no entorno aqui? Quais eram as cidades em que essa região estavam ou estava instalada? Sim, aí, início do século XIX, você está falando. Isso. Na época que os primeiros povoamentos começaram a se formar aqui na cidade de Carpina. Nós tínhamos o quê? Qual cidade já era aqui? Era Nazaré, era Paudalho, era Lagoa do Carro? Não, Lagoa do Carro é uma cidade recentíssima também, de 1990, pelo que me Isso, consta. é 91, né? Parece 91. que é a emancipação da Lagoa do Carro. É, João, é o seguinte, o século XIX, ele foi fundamental para algumas cidades daqui da nossa região, porque é no século XIX que essas cidades começam a se fundamentar quanto cidade. Porque antes disso, tudo isso aqui era ligado à Vila de Igaraçu. Igaraçu. Aliás, Igaraçu, ele tinha uma extensão territorial tremenda, ia até Santa Cruz do Capibaribe. Era um negócio gigante. Então, no Para lá começo... do Agreste. Isso, para lá do Agreste. Então, no comecinho do século XIX, quando se instala a Vila de Limoeiro, aí Igaraçu já perde Limoeiro e aqueles locais em torno ali, para a Vila de Limoeiro. Porque vila, João, quando a gente pensa em vila, hoje, é muito diferente de pensar em vila no século XIX. Porque no século XIX, vila, ele era uma unidade autônoma fundamentada, com Câmara Municipal própria, entende? Politicamente falando. Era isso, então era a emancipação política. Você ser elevado à categoria de vila, era a emancipação política, no caso. E Nazaré, acontece com Nazaré em 1833, né? 1833. E é justamente nesse período, veja, que está se consolidando essa estrada que segue entre Limoeiro e Recife. Na verdade, é em 1830 que o governo provincial de Pernambuco decide, certo, criar 4 grandes estradas que partiam de Recife para os interiores, justamente buscando esse ideal, certo? De escoamento da produção. De escoamento da produção, facilitar aí a comercialização. A estrada que vai ser importante para a gente aqui é a estrada que vai de Recife a Paudalho, certo? Que posteriormente se estenderia até Limoeiro, essa mesma estrada. A gente está falando aí de 1830. 1830, certo? 1830. Que o governo decidiu, tá? Mas essa estrada só fica pronta décadas depois, né? Porque o governo provincial de Pernambuco, na verdade, já tinha tido ações no sentido de abrir estradas lá atrás com o governador Luiz do Rego Barreto, certo? Mas Luiz do Rego Barreto foi expulso daqui de Pernambuco pela Revolução de Goiânia, inclusive. Que a gente conversava sobre ela nos bastidores, né? O Luiz do Rego Barreto foi expulso de Pernambuco, os revolucionários de Goiânia, em 1821, tira ele daqui junto com o batalhão de Algarves, né? Mas em 1830, quando o governo provincial decide criar essas estradas. Em 1831, o Conselho Provincial aprova essa questão das estradas, e a estrada que vem de Recife até Paudalho, que seguiria até Limoeiro, ela só vai ficar pronta mesmo lá por volta de 1870, por aí, certo? Por volta de 1870, que existe um melhoramento aí dessas estradas, certo? Para facilitar aí o escoamento de mercadorias que a gente via conversando. Sim, inclusive, é justamente em 1870, João, que tem um outro Carpina, Isso. que vem para aqui, para essa região, que chama Francisco Coelho, certo? Ele vem com mais 16 portugueses e se instalam aqui na região. Vejam que a estrada que a gente estava falando Só um detalhe, essa vinda dessas pessoas, desses carpinas para aqui, para a região, eles vieram diretamente do exterior de Portugal ou já estavam estabelecidos aqui em Pernambuco e por acaso viram que Carpina era a cidade que iria proporcionar o desenvolvimento da atividade deles de carpinteiro e vieram para cá? já estava Já eram estabelecidos aqui no estado, no já. O Brasil. Francisco Coelho, se não me engano, ele veio de Recife, Recife. inclusive. Ele, mais 16 portugueses, 16 ou eu acho que 16 portugueses. E eles vêm e se instalam aqui, né? Então, o fato é que essa prática comercial
esse melhoramento dessa estrada aí por volta de 1870 é o que traz assim um olho, digamos assim, um olhar mais voltado para essa região. Perfeito. Então nós podemos concluir que a cidade de Carpina ela foi formada originalmente em razão dessas pessoas que se instalaram aqui para desenvolver a atividade de carpinteiro e também para fornecer itens de subsistência e descanso, hotelaria, hospedagem, Isso. digamos assim, para esses almocreves e tropeiros que vinham com o transporte para viabilizar o escoamento da atividade, do produto da atividade açucareira das cidades do entorno. Com Nessa certeza. época, 1870, quando você já conclui que existia, que houve a implantação, a conclusão dessa essa Sim, estrada de Recife a Limoeiro, isso, já, isso. porque primeiro Mil- Até houve Paudalho, até né? Paudalho. Isso aí Isso. a gente fala de que ano, mais ou menos? A gente fala aí, eu creio que depois de 1831, de 1831 para frente, né, nesse processo entre 1831 e 1870, 1870. né? É nesse período. Agora, a primeira parte foi a de Paudalho e depois, posteriormente, ficou completada até Limoeiro. Entendido. Então, com a intensificação Isso, dessa atividade de fornecimento, de troca, foi se desenvolvendo o município de Carpina isso, durante todo o século XIX. isso. E aí, para ela caminhar, se tornar propriamente uma cidade, isso demorou muito? Então, João, sim, mas se a gente levar em consideração pertinho aí de 1870, acontece algo muito importante, mas muito importante para Carpina, que na minha opinião é um dos motores propulsores, para usar aqui, para usar uma expressão de Brodel, que a gente falou no início, né, de Fernando Brodel. Um dos motores propulsores para que Carpina também tivesse um bom desenvolvimento foi a instalação da linha férrea. E é justamente em 1879 que se começa aí o processo de fundamentação e criação dessa linha férrea. É, muito porque, veja, a importância desse comércio de Recife a Limoeiro, Bom Jardim, que a gente está citando, se passando aqui em Carpina. Foi decidido implantar essa linha férrea e o projeto era de Recife a Limoeiro, certo? Se começa em 1879, através da empresa britânica Great West, né? Esse processo, sim, João, tem data definida da criação da linha férrea até Paudalho. Por quê? Porque os documentos nos mostram que ficou pronto até 1881. Então, até Em Paudalho. Paudalho. Em Paudalho ficou pronto até 1881, né? E no ano seguinte, em 1882, é que o tráfego é aberto aqui para Carpina, né? Então, imagine comigo, João, a gente partiu é, da reflexão de que existia uma estrada de chão batido, certo? E que essa estrada de chão batido, a princípio, não tinha melhoramento nenhum. Então, esses comerciantes, eles vinham a pé, de mula, em carro de boi, tal, passando por essa dificuldade até chegar em Recife para poder vender o seu produto no porto, que iria para o exterior, né? Depois, essa estrada, ela tem um melhoramento, né? Ela tem um melhoramento nessa estrada aí a partir de 1831 até 1870, mas também ainda era uma estrada de chão batido, né? É, e esses homens estavam acostumados com essa realidade. Estavam Uhum. acostumados com essa realidade. Imagine agora, anos depois, a evolução que foi o trem na linha férrea. Você imaginar a quantidade de mercadoria que se trazia nos vagões e que se passava aqui em Carpina. A quantidade de pessoas que vinham nesses vagões. Então, imagine a evolução que foi isso para essas pessoas, entende? Quando a gente volta aí E no tempo, mercadorias que vêm também da que capital para vem da cá, capital, né? porque a facilidade de deslocamento de lá para cá e vice-versa, Sim, certamente quem ia levar trazia alguma coisa de troca. Então exatamente. aí estava também o comércio, né? Exatamente. Então, a linha férrea, na minha opinião, ela foi justamente um motor propulsor, como eu falei, para que esse desenvolvimento acontecesse. Tanto que Carpina, João, tem um PDF no site da Biblioteca Nacional.
que qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Vocês podem ter acesso também lá. Esse PDF tem em média 73 páginas. Quem tem curiosidade sobre isso, vá lá e dá uma olhadinha nesse PDF. É o projeto de criação da linha férrea Recife Limoeiro. Quando você pega esse projeto, os desenhos do projeto, o mapa, certo? E você vai observando ali os desenhos que está posto naquele projeto, você percebe que Carpina era central naquele projeto. E por que eu digo isso, que Carpina era central? Veja, porque entre o ponto zero, que seria Recife, né? Que era Recife, e o ponto final, que era Limoeiro, que se posteriormente se estende para Bom Jardim, mas o ponto final do projeto era Limoeiro, você tem Carpina no meio, certo? Então esse trem passaria Certo. aqui. Dentro desse projeto tem um ramal, chama Ramal do Nazaré, mas também passaria em Carpina. Sair daqui. Saía daqui, É o trevo. isso, para Tracunhaém e Nazaré. E esse ramal do Nazaré também se estenderia posteriormente até a Paraíba. Então, Carpina, quando você olha o projeto, você percebe que Carpina era central nesse projeto da linha férrea. E você percebe que começa aí um boom econômico grande para Carpina. Começa a surgir casas comerciais, começa a pessoas virem para cá, e a gente está falando aí de 1882, tá, João? Outras atividades econômicas. Isso. Aí você já tem aí, já no final do século XIX, um começo aí importante, tanto para a história de Carpina, como para o comércio, né? E para a história de Pernambuco Para a como um história de todo. Pernambuco, com certeza. Final do século XIX. Então nós já Isso. tínhamos uma cidade, ainda não cidade, Não, um cidade. povoado que Povoado. pertencia a Nazaré da Mata, Isso, que se parte chama em Nazaré, parte Nazaré e parte Paudalha. parte Que Paudalho. se chamava Xandu Carpina, Xandu né? Carpina, em Muito- razão da pessoa que em veio, se razão do instalou Carpina, aqui, exatamente. e aí deve ter ficado conhecido pelos almocreves e tropeiros, Por que Carpina. paravam por aqui e faziam referência possivelmente ao local, à localidade do Xandu Exatamente. Carpina, que era quem se instalou aqui. Exatamente. Uma atividade econômica mais aquecida, mais pessoas circulando, mais produtos. Se alguém Exatamente. queria ir para o lado da Paraíba, pegava o terminal O Trevo, que passava por aqui, Isso. ia Isso. sentido Nazaré, ou seja, não precisava ir à capital, ao Recife, para poder de Exatamente. alguma forma se deslocar através de lá. Isso. Então Carpina era uma encruzilhada de pessoas e produtos para toda a região. Isso, nesse Isso final período, do século XIX, já bem de final do forma 19. aquecida. Isso, final do 19. Então aí no final do 19, achando o Carpina, que esse foi o primeiro nome, né, daqui de Carpina, né, no final do século 19, achando o Carpina, ela pertencia a 2 municípios, né? Então a gente vai levar em consideração o seguinte: se a gente pegar Carpina, o tamanho da cidade, vamos fazer uma divisão, João, uma divisão pedagógica aqui, tá? Para a gente entender o que eu quero falar. Vamos dizer que a linha do trem é que divide todo o território. A linha do trem de Carpina. Então você tem Carpina, você tem a linha do trem, certo? Aí, essa linha do trem, a parte norte, que é para cá, ali para o sentido, tem a Praça São José, esse lado todinho para cá, você pega a linha do trem, esse lado que a gente tá, pegando aqui essa área que a gente tá aqui no Visão Comunica. Voltado para o litoral. Isso, voltado para o litoral, aí você tem a área de Nazaré da Mata, Nazaré da Mata. pertencente a Nazaré da Mata. E a parte sul, que é a parte de lá, que você pega aí a Praça Joaquim Nabuco, aquela parte do centro ali para baixo, seria a parte de Paudalho, né? Então, achando Carpina, ela ficou dividida entre esses 2 municípios ali no final do século XIX. Na verdade, essa divisão entre 2 municípios só vai acabar na emancipação, né? Porém, antes da emancipação, tem um outro fator fundamental, João, que a gente precisa falar, comercial também. Note que desde o início da nossa fala, desde o início da nossa conversa, desde os primeiros habitantes, a gente vem citando o quê? Relações comerciais. Relações comerciais. Entende? Entende por que eu falo para você que o motor propulsor, historicamente, do surgimento de Carpina é o comércio? Por quê? Porque você tem essas relações comerciais mesmo, de pessoas, das primeiros habitantes aqui, desde o início, desde o Carpina, entende? Na sua gênese. Na sua gênese. Depois, como você referiu a muitos outros municípios. Exatamente. Aí vem a linha férrea e vem um outro que é fundamental. Não tem como falar da evolução de Carpina comercialmente sem falar da Feira Livre. A Feira Livre, ela foi de suma importância para a existência de Carpina como potência comercial. E por que eu falo isso? Porque a Feira Livre daqui, ela surge muito em 1882, tá?
Ela nasceu em 1882. Porém, ela surgiu de um azável de Lagoa do Carro. Porque essa feira era a Feira de Nazaré, que está do lado de Nazaré, certo? Certo. Então, essa feira era realizada em Lagoa do Carro. No que é hoje Lagoa do Carro, que à época também era Isso. Nazaré da Mata. Exatamente, pertencia a Nazaré da Mata. Então, Lagoa do Carro, naquele período, a Feira Livre acontecia lá, porém foi um período, principalmente a década de 80 do século XIX, acontece um surto muito grande de varíola, uma epidemia de varíola em todo o Brasil. E Lagoa do Carro é atingida por esse surto de epidemia de varíola. E Nazaré decide trazer a Feira de Lagoa do Carro para Carpina e instala essa feira ali onde é a Praça São José, certo? João, acontece ali na Praça São José exatamente o cerne da feira ali, o crescimento gigante. Deu muito certo. Por quê? Porque era um local plano, os comerciantes, os feirantes se agradaram muito e não quiseram mais sair dali. Entende? Então ali acontece ali um boom mesmo ali com o comércio na Feira Livre e a varíola chega a atingir Carpina também. E a feira, ela começa a minguar ali, ficar pequena, né? Por conta da varíola, o medo do povo. E em 1884, o jornal Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação da América Latina, em seu acervo maravilhoso, está lá publicado. Em maio de 1884, tem uma publicação sobre essa volta da feira para ali. Por que a Para volta? ali, para Lagoa do Carro. Isso, para Carpina. Para Carpina. A gente está falando da Praça Porque São naquele José. momento ela tinha se desaquecido em razão da varíola. Em Isso, Carpina. Já tinha vindo de Lagoa do já Carro em tinha razão vindo. disso. Isso. Em Aí, Carpina, quando ela começa ali a diminuir o fluxo, por conta da varíola, tem um comerciante chamado José Lira, que nesse período ele começa a influenciar os outros comerciantes a trazer a feira para o lado de Paudalho, certo? E acontece, a feira começa a acontecer do lado de Paudalho algumas vezes. E em 1884 acontece uma missa ali no largo, que ficou conhecido como Largo do Comércio, certo? Largo da Feira. Largo da Feira, Largo do Comércio. Eu vou te mostrar aqui eu tenho até essa publicação aqui, essa notícia, né? do Diário de Pernambuco. Do Diário de você fala. Pernambuco. Isso tudo digitalizado no. Isso, no site do Diário de Pernambuco, né? Não, no site da Biblioteca Nacional. É só um parênteses. Com relação ao Diário de Pernambuco, que é um jornal antigo, um jornal ainda em circulação, Sim, isso tudo digitalizado. Mas os outros isso. jornais locais que você acessou não são jornais Não, são digitalizados. jornais Que físicos. inclusive não estão em atividade mais. Isso, não estão mais em atividade. Foram todos recortes de um acervo buscado Isso, presencialmente. presencialmente. Aqui no No Instituto. Instituto Histórico, Uma sim, pesquisa, digamos, bem investigativa. sim. Na verdade, é essa a ideia primordial da pesquisa, né? Ela parte de uma investigação mesmo, é uma inquirição nos documentos, né? Então, quando você se debruça sobre os documentos, e aí o documento físico me agrada muito, mais do que o documento online, porque o documento físico traz até o cheiro. É diferente, entende? Aí, essa publicação que eu vou ler para tu, ela é do acervo online, né, do Diário de Pernambuco, que está digitalizado no site da Biblioteca Nacional. Então, é a edição 110 de 7 de maio de 1884, 84. certo? E o título da matéria é justamente Chando Carpina, certo? A matéria diz: achando-se já extinta a medonha peste de varíola, que assolou desapiadamente esta localidade e que deu lugar ao acabamento da grande feira, olha, que aqui se fazia, resolveram os comerciantes, os habitantes deste aprazível povoado, mandarem celebrar uma missa no dia 18 do corrente mês, em sinal do contentamento e regozijo por se verem livres de tão cruel inimigo da varíola, né? E na mesma ocasião haverá novamente a primeira feira em proporção gigantes, que foram chegando os seus feirantes. Tocará uma banda de música. Na tarde do mesmo dia,
Na tarde do mesmo dia, terá lugar uma corrida de distintos cavaleiros. Vejam, no lugar chamado o Largo do Comércio. Era chamado de o Largo do Comércio, o setor que ia acontecer a feira. Note que em 1884, a feira ela já tinha um destaque no jornal como a Grande Feira Livre de Carpina. Para você ter noção do tamanho dessa feira, né? Então, a feira volta ali a acontecer no Largo do Comércio, a gente tá falando ali daquele setor da Praça São José mesmo, tá? Que era o lado de Paudalho, Que era o lado de Nazaré da Mata. ainda de Nazaré da Que era o Mata. lado de Nazaré, lado de Paudalho, Praça Joaquim Nabuco, aquele lado de lá, Certo. certo? Aí, o que é que acontece? A feira começa a tomar proporções grandes, crescentes, e acontece uma disputa aí, no ano de 1891, também final do século XIX. Uma disputa entre Paudalho e Nazaré para ver com quem ficava com a Feira Livre, né? Quem ficava com a Feira Livre. Disputa entre Paudalho e Nazaré para ver quem Isso, ficava, com a Feira Livre de porque Carpina. inicialmente tinha se instalado no território de Nazaré da Mata. Isso. Depois se deslocou, foi para Paudalho. Sim. E essa disputa, desculpa até interromper, mas já me causa uma curiosidade. Ela é ensejada, causada exatamente pelo quê? Qual o motivo dessa disputa? De trazer o comércio para um lado ou para o outro? Recurso, arrecadação. Arrecadação. Interessante. Essa foi a verdadeira intenção dos dois municípios, né? Claro que Paudalho observou que a feira estava crescendo muito, consequentemente, crescia aí os impostos, né? Então, o que é que Paudalho oferece para que a feira venha para o lado de Paudalho? Paudalho oferece aí, dentre tantas coisas, a diminuição. A redução dos impostos. Redução Olha aí, a dos guerra impostos. fiscal daquela Guerra época. fiscal. Então, em 1891, e aí, os feirantes vão para o lado de Paudalho. Menos imposto, Lógico. mais lucro. Vamos embora para lá, né? Aí vão para Paudalho. A feira começa a acontecer aí agora do lado de Paudalho, certo? E essa feira, João, ela começa a tomar proporções tão grandes que a gente tem dados de grupos vindos de Recife para a feira do chão do Carpina. A gente tem registro de barbeiros que atuavam na feira, abatimento de gados, né? Ou seja, na novos feira, empreendimentos que vinham aqui se instalar em razão justamente da perspectiva de Isso, realizar bons isso. resultados. Pronto, um dado muito importante sobre essa feira está aqui, nesse livro, Carpina, História e Memória. Que ele diz que em 1923, e a gente já está no século XX, né? Início do século XX, ele diz que em 1923, a feira de Carpina, ela era, no caso, em 1923, já era Floresta dos Leões, e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho para a gente entender esse processo também. Essa feira, em 1923, ela... Essa feira, em 1923, ela era uma das maiores de Pernambuco, uma das maiores feiras de Pernambuco. E ela chegava a arrecadar muito para Paudalho. Maiores de Pernambuco. Uma das maiores de Pernambuco. É a informação que traga aqui no Rodrigo livro. sabe. Muito bom, muito bom o livro e muito boa a informação também com relação a essa feira. E a gente pode ir um pouquinho mais à frente. Essa feira continua sendo uma questão de disputa também no final do século XX, na segunda metade do século XX. Vou te dar um exemplo claro. Em 1963, parte da população começa a ensejar junto à prefeitura um pedido para que a feira mude de dia. Em vez de ser ao domingo, seja ao sábado, certo? Isso não acontece. O prefeito mantém essa feira ao domingo. E em 1969, então, em 1969, essa disputa vai parar na Associação Comercial de Carpina, João. Que é uma entidade aí do 1969, justamente do começo da década de 60. Pronto. 1962, salvo engano. 62. Isso. Pronto. Então, em 1969, João, acontece uma reunião na Associação Comercial de Carpina. O prefeito da época, me parece que era Maelbe Batista. conhecido. Maelbe, né? É assim que se fala o nome dele. Isso. Ele vai para a associação e propõe, junto com a associação, um tipo de plebiscito.
para os comerciantes votarem, né? Se querem no domingo ou se querem no sábado. Ganhou o domingo em 1969, mas só durou 5 anos, né? 5 anos depois, em 1974, a feira volta, a feira começa, volta não, a feira começa a ser ao sábado, que se não me engano é até hoje, né? Até hoje é ao sábado, né? Então veja, a história da Feira Livre, ela é muito É importante para a bem, gente entender isso aí. se alonga no curso da história. E Isso, quem intermediou essa consulta foi a Associação Comercial, que é justamente uma entidade representativa dos setores. exatamente, exatamente. É, Perfeito. sim, Mas você fez referência aí a uma fase da história de Carpina que se chamou, inicialmente era Chão do Carpina, passou a se chamar Floresta dos Leões. isso. Como foi isso no curso da história? Como o Então, porquê dessa mudança? pronto, e aí a gente volta um E qual a pouquinho referência também a leões aqui na a Mata? Leões, certo? E aí a gente volta para o finalzinho do século XIX, novamente, né? Para a gente entender aí o Floresta dos Leões. A gente volta justamente para 1898 e para uma figura importante, uma figura de família forte em Pernambuco, que era Francisco Chateaubriand. Chateaubriand era da família Bandeira de Melo, né? Que tem um grande político, Herculano Bandeira de Melo, Perfeito. né? Que foi deputado provincial, foi senador, foi constituinte da primeira Constituição da República do Brasil, em 1891, inclusive, governador do estado, né? Então, Chateaubriand, Francisco Chateaubriand, me parece que era primo de Herculano. E a esposa de Chateaubriand, ela é acometida por uma bronquite grave. Foi até desenganada por alguns médicos, certo? E um dos médicos disse a Francisco Chateaubriand que seria bom levar ela para um lugar de ar puro, um lugar que houvesse água salubre, um ambiente agradável, para que ela viesse a melhorar. Chateaubriand conhecia Carpina de passagem, certo? Mas veja, nesse período, justamente nesse período, final do 19, tem publicações também do Diário de Pernambuco, que eu trouxe aqui, vou te mostrar, vou ler aqui para você e para vocês que estão nos assistindo, sobre o clima de Carpina. Então, veja que não é assim, a fala do médico de Chateaubriand, ela se alinha justamente com essa notícia que eu vou ler aqui. O Diário de Pernambuco, né, na sua edição 105, em 7 de maio de 1887, publicava, Mudança de Clima é o título, tá? Ele publicava, está reconhecido por uma grande parte dos médicos e pelos fatos provados que o clima de Chã do Carpina é o mais higiênico e salubre de toda a circunvizinhança do Recife. Portanto, o mais conveniente aos doentes que necessitam de mudança de clima, onde se pode respirar livre ar puro, por ser este agradável, é ir ao povoado situado nesta grande elevação de Paudalho, Limoeiro e Nazaré. E me parece que a época era o local tinha muitas árvores. Sim, sim, sim. Chateaubriand vai ser importante para a gente entender essa questão da arborização, certo? Então, veja, note que já tinha notícias nos jornais sobre o clima de Carpina, a água salubre. Isso se alinha com o discurso do médico para Francisco Chateaubriand. E Chateaubriand vem a Carpina eh, em 1899, né? Ele se instala com sua família aqui. A casa que Chateaubriand morou em Carpina é ali perto da praça também, ali na Praça São José, certo? João, eu não sei se foi a água salubre, ou se foi o clima, ou se foi a região. Eu sei que a mulher de Francisco Chateaubriand, desenganada dos médicos, melhorou. Ela melhorou. E ele se apaixona pelo lugar, certo? A ponto de Chateaubriand fazer vários investimentos em Carpina nesse período, final de 19. Ele começa a fazer aqui, por exemplo, um investimento em arborização. Ele arboriza muito, ele planta muita árvore aqui em Carpina, né? Investimento em sistema de iluminação, abastecimento de água e por aí segue. E Chateaubriand, ele começa a dizer que morava na Floresta dos Leões. Por quê? Porque quando essas árvores começam a florescer, né, ele começa a dizer que morava nas Florestas dos Leões. Muito ele remete essa fala dele muito aos Leões do Norte, né? Porque Pernambuco, A a Revolução. Revolução de Pernambucana de 1817, né? É o nome que se dá aos heróis dessa revolução. E o próprio Chateaubriand começa a defender isso cabalmente, esse nome, em
em artigos de jornais, ele defendia que o nome do local deveria ser Floresta dos Leões, ele influencia pessoas da localidade a chamar, não chamar mais de Xande do Carpina. Ele usava o argumento, João, de que, veja bem, Chateaubriand dizia nos seus artigos, veja bem, é muito melhor uma localidade ter o nome em referência às florestas, né, dessa localidade, que era uma localidade de mata virgem, de árvores, várias árvores virgem, pau-brasil, em homenagem a florestas e aos leões, que é o símbolo de nossa Revolução Pernambucana, né, aos heróis, do que ter o nome de um forasteiro, que era o não deixava de Carpina, ser. que era o Carpina, Xande do Carpina, né? Então, assim, e ele tinha uma influência política muito boa, né? E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Chateaubriand, ele tem uma ligação política com Afonso Pena, que virá a ser Presidente. presidente da República. Inclusive, Afonso Pena vem a Carpina na linha férrea, se não me engano, 1906. Afonso Pena doa um conto de réis, João, para a criação daquele monumento lá da Praça São José, Do o Leão. monumento do Leão do Norte, né? E essa doação foi por conta de intervenção de Francisco Chateaubriand. Chateaubriand bateu tanto o martelo em Floresta dos Leões que ele consegue. Foi aprovado leis municipais aí no início do século XX, 1904. Tanto leis municipais de Nazaré, como leis municipais de Paudalho. Porque Carpina ainda não era Ainda cidade. não era. Achando Carpina era dividido, né? Como a gente falou. Então, é aprovado ali por volta de 1904. E Carpina passa a ser, por lei municipal, Floresta dos Leões. Posteriormente, a estação também passou a ser Floresta dos Leões. E durante o século XX, Carpina, já com a feira livre, já com a linha férrea, já com um comércio aí, digamos assim, fortificado, Carpina vai crescendo. E aí, amigão, o que é que acontece? Os léus florestanos, né, começam a entender que Carpina precisava se emancipar. Como é que um local que tinha essa pujança econômica ficava dividido entre dois municípios? Com, Entende? com a referência a pessoas tão importantes como revolucionários de Isso. 1817 e ainda dividida, E ainda dividida no meio. submetida a dois municípios A dois diferentes, sem autonomia municípios. política. Exatamente. Precisava-se de autonomia política. E aí começa a surgir a vontade popular de emancipação. E essa vontade popular de emancipação, João, ela tem aí vários fatores, certo? Mas eu vou citar um dos principais fatores. Um dos principais fatores desse período foi um jornal, que foi o Floresta Jornal. Um dos quais você utilizou de fonte. Exatamente. Esse jornal, Floresta Jornal, eu tive o prazer de ler várias edições dele lá no Instituto Histórico de Carpina. E você se depara ali com algumas matérias emancipatórias, de desejo emancipatório, certo? Esse jornal, João, ele foi fundado também por uma família muito fundamentada aqui em Carpina, que é a família Petribu, né? Foi criado, fundado pelos irmãos Petribu, João Cavalcante Petribu e José Pessoa Cavalcante Petribu. Aliás, o José Pessoa Cavalcante Petribu, ele era diretor do jornal Floresta dos Leões. Do jornal, desculpa, do Floresta Jornal. Floresta Jornal. Floresta Jornal. E no Floresta Jornal, as matérias que aparecem ali é como se fosse matéria de opinião mesmo, assim, emancipatória, sabe? Desejando a emancipação, vai criando essa vontade. Escrito por ele, João, não tem o autor, a maioria delas, certo? Não tem os autores. Eu sei que mas que tinha uma linha editorial tentando sim, estimular a emancipação política da cidade. exatamente. E o que é que acontece? Foi decidido por, por essas pessoas, inclusive os comerciantes que estavam envolvidos aí nessa questão da emancipação e também os donos do Floresta Jornal, fazerem reuniões. Reuniões muito com o propósito de estruturar um projeto de emancipação de Floresta dos Leões, certo? E a primeira reunião
que acontece entre esses emancipadores? Ela acontece no engenho Limeira Grande, que é o engenho Sim, da sua família, conhecido. né? Já foi Já foi da sua conhecido família, né? aqui da região. É, o engenho da família Guerra, né? Na época. Na época, É que a gente tá falando aí, fica ali João. entre Carpina e Nazaré da Mata. Isso. E a gente tá falando dessa primeira reunião em dezembro de 1909, tá? Foi a primeira reunião que aconteceu. Mas essas reuniões, elas não tiveram muito resultado efetivo, digamos assim. Foram até alguns projetos criados, mas sem muita efetividade, tá? E Floresta dos Leões, ela só vai ser emancipada mesmo em 11 de setembro de 1928, quando o governador de Pernambuco ele decide emancipar vários distritos ao longo do território de Pernambuco em um movimento emancipatório, certo? E Floresta dos Leões entra nesse movimento emancipatório em 1928 e é emancipada. Aliás, esse movimento emancipatório foi até uma facada em Nazaré da Mata. Porque Nazaré da Mata, neste movimento emancipatório de 1928, perde Aliança, perde Vicência e perde a parte de Carpina que lhe cabia, entende? Então, aí sim começa aí a emancipação de Carpina em 1928. 1928. Certamente, o governador da época, considerando, se não exclusivamente, mas certamente também considerando os pleitos que existiam aqui nesse movimento emancipatório, de pleitear a emancipação política da cidade. Possivelmente, Certamente essas reuniões foram consideradas. possivelmente. E claro que todo ato político é um processo, né? Isso, Ele não acontece por si perfeito. só, né? Existe um processo, né? Existe o começo, que é o nascimento, o processo e o acontecimento, né? Então ele não tem por si só uma nascença, ele tem uma demanda anterior, né? Então o processo de emancipação também foi assim, com toda certeza, né? Então, Floresta dos Leões se emancipa em 1928, João. Se E emancipou, desculpa interromper, se emancipou enquanto Floresta dos Leões, enquanto Floresta a dos cidade Leões. de Carpina nasce com o nome Floresta dos Leões. Exatamente. Nasce com o nome Floresta dos Leões. Só essa mudança de nome, ela só vem acontecer, João, quando no Brasil, em 1937, acontece o que a história chama de Estado Novo, certo? O Estado Novo, João, foi um período dentro da era Vargas, um período ditatorial, quando existe um fechamento do Congresso por parte de Vargas, ele assume o poder. Em 1937 começa esse período chamado Estado Novo e é baixado um decreto nacional de que as cidades com o mesmo nome deveriam mudar de nome. E aí, nesse período, existe um processo muito grande de várias cidades mudando de nome, né? E algumas das cidades, elas voltam a ter os nomes iniciais. Iniciais. Carpina, ela entra justamente nesse processo de mudança de nome para o nome de origem, né? Ela não voltou a se chamar Xando Carpina, mas em 1938, Carpina, devido a esse processo que eu falei do início lá do Estado Novo, esse decreto que se institucionalizou aí, em 1938, Carpina é decidido a voltar ao nome Carpina. E aí só Carpina. Não ficou Xando Carpina, ficou só Carpina. Perfeito, muito bem compreendido. Everton, nessa pesquisa que você fez, com a leitura desses recortes de jornais lá no Instituto Histórico, como também o acesso à Biblioteca Nacional, no Diário de Pernambuco, você via referências a estabelecimentos, a atividades econômicas, ok, mas nessas referências era apresentado o nome de cada um desses estabelecimentos. Você conseguiu fazer alguma ligação entre o comércio que existe hoje na cidade? Se consegue fazer isso? O comércio que existe hoje na cidade e aqueles que se apresentavam à época, esse recorte, esse material consegue proporcionar alguma coisa nesse sentido? Então, João, se a gente pegar ali a década de 30, né, que eu me debrucei bastante sobre a década de 30 ali, você tem alguns comércios, alguns nomes, né, de comércio. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo de um comércio que na época ele aparecia em diversas edições. Possivelmente um comércio muito forte no período. Em 1933, para ser exato, é, que era a Casa Moraes. Casa Moraes. Era uma casa de estiva
e de ferragens, certo? E o dono aparece, era o Severino Pereira de Moraes. Pereira de Moraes é um sobrenome conhecido aqui na cidade. Conhecido em Carpina, né? Pronto, ele era Severino Pereira de Moraes. Esse comércio era um comércio muito pujante, por sinal, porque ele me aparecia quase todas as edições. Alguns deixava de aparecer, depois voltava, mas esse, Casa Moraes, aparecia muito lá. Você tem também a relação, pronto, para falar da relação comercial, João, dos nomes, né? Primeiro dos nomes, antes de eu falar isso aqui, eu vou falar de outro nome importante também, que me veio agora na cabeça da pesquisa. Foi a Padaria Alvorada, Padaria e Pastelaria Alvorada. Também aparecia muito lá. E a localização era a Praça Joaquim Nabuco, certo? Não sei se ainda existe essa padaria, mas ela aparecia muito nas publicações do jornal O Planalto, certo? Jornal O Planalto. É, também tinha uma relação comercial importante, João, é, com o público, né? Com o poder público. E por que eu digo isso? Porque durante a década de 30 e 40 era publicado no jornal O Planalto o balanço da Prefeitura Na de Carpina, prefeitura. né? Da Prefeitura de Carpina. E esse balanço, ele trazia dados interessantíssimos, João, para a gente entender, veja, para a gente entender o quanto o comércio de Carpina ele é historicamente importante. A gente pega um balanço da prefeitura de 1933, para citar o mesmo ano que eu citei o Casa Moraes, o balanço desse ano, por exemplo, você pegar alguns itens da receita, se você pegar o setor de industrialização e serviços, o setor de gado abatido, que tinha também esse setor, se você pegar o setor de feira e mercados, o setor de construção, esses setores que eu citei, só esses setores, eles eram 72% Da receita do da município. receita do município. Ou seja, sem essa receita, dificilmente o município conseguiria Andaria. fazer alguma coisa. Exatamente, o município andaria. É 72% da receita. Entendeu? Então, assim, você nota a importância disso, né? Então, assim, outro dado interessantíssimo que eu encontrei lá no Floresta Jornal foi um grupo de comerciantes. Infelizmente, a gente não tem o nome desses comerciantes, porque a notícia informa que eles pediram para não ser reconhecidos na matéria, certo? Mas o que é que eles faziam? Eles ajudavam o Dispensário São José, Que existe. que existe até hoje, é uma instituição religiosa, né, inclusive, que na época, o Dispensário São José, mês a mês, ela marcava um dia para doação de esmolas para os pobres. É mesmo assim que diz a matéria, doação de esmolas. E esses comerciantes, eles eram parte fundamental para que essa doação, né, esse bem acontecesse. Aí você vê a relação do comércio com a sociabilidade, né? A relação dos comerciantes com essa ação social de ajuda para as pessoas carentes, né? Parte fundamental, até porque o recurso vinha deles. Isso, E isso. até hoje existe muito isso, pessoas que se doam, que contribuem, que ajudam a sociedade, mas que preferem se manter no anonimato, justamente em Uhum. razão de ser um ato legítimo, É uma genuíno, doação genuína, uma né? ação genuína. Muito É, embora nós entendamos que esse tipo de ação ela não precisa deixar de aparecer, não para não transparecer essa genuinidade. Na verdade, eu acho que ela pode aparecer até para estimular ações semelhantes, pessoas que exatamente. possam se inspirar em quem contribui dessa forma e também adotar ações semelhantes para ajudar cada vez mais. Isso, Então nós temos aqui bons, excelentes dados que você trouxe nessa parte final. A gente já está se encaminhando para isso. o final de nossa live. Tanto a contribuição do comércio, da atividade econômica, da iniciativa privada com os cofres públicos. Veja que era 70% que você falou. 72%. Em 72%. 1933. 1930, 72% que a atividade comercial, a atividade econômica, de serviço ou de industrialização, como foi referido aqui, contribuía com os cofres públicos, ou seja, sem esses recursos, dificilmente a Isso. prefeitura poderia. A prefeitura já era uma cidade, em Isso, era a cidade. 1928 se emancipou, Isso. então dificilmente a prefeitura conseguiria manter as suas próprias atividades, seu quadro de funcionalismo, Isso. os recursos que precisava utilizar para poder atender as demandas sociais, Isso. sem a ajuda da iniciativa privada. Da mesma forma, mais do que isso, além de já contribuir com os cofres, a iniciativa privada se desdobrando para de iniciativa própria
ajudar alguma instituição de caridade, a- atendendo diretamente uma pretensão social. Exatamente, exatamente. Tem um outro dado importante com relação ao comércio de Carpina, que movimentava o comércio de Carpina, nesse período também aí, a gente pode falar da década de 30, 40, 50, 60, 70, esse período do século 20, de 1930, essas décadas que eu falei. Meados. Isso. Que foi o Cine Rádio, tá? Que existiu aqui em Era o Carpina, o cinema, cinema. é verdade. É importantíssimo para. Vou te dizer por quê. Lá no Floresta Jornal, eu encontrei na pesquisa, no Floresta Jornal não, no Jornal O Planalto, eu encontrei várias publicações no Jornal O Planalto dos posters, né? Com os filmes, né? Anunciando os filmes do Cine Rádio. E também encontrei matérias informando que várias pessoas da região vinham no final de semana para Carpina para ir para o cinema. Já mostrando essa conotação regional que Carpina, Isso. hoje, todos atribuem a ela. Exatamente. Então, veja, as pessoas já vinham para cá para assistir filmes, tal. E o que é que acontece? Veja a ligação da fonte primária, que a gente chama de fonte primária, é a fonte a fonte Que é o Jornal original, né? Planalto, É isso, a fonte que a gente se debruçou, o documento primário, né? Aí, o Jornal Planalto. Eu vi isso no Jornal Planalto e nesse livro aqui, da professora Edith Marinho, Leões do Santo Antônio, João, que é um livro onde ela conta aqui a história dos primeiros comércios ali no bairro Santo Antônio, certo? A história dela, na verdade, porque o pai dela, conhecido por Bill Marim, né? Foi um dono de mercearia lá no Santo Antônio, e ela conta essa história aí, que era muito popular, tal. E aí, na metade do livro aí, ela vai falar sobre exatamente o Cine Rádio. 2006, essa publicação. É, Ela 2006. foi vice-presidente da UCEA. É uma entidade que existe até hoje, eu conheço. Pronto, União dos Escritores, salvo engano. União Carpinense dos Escritores e Artistas. certo. É uma entidade ativa hoje. Exatamente, é uma professora. Livro maravilhoso, a professora escreve muito bem, muito bem. Ela dá dados aqui. Pronto, o Bill Marim, que é o pai dela, foi um feirante. Ele trabalhava na Feira Livre de Nazaré e de Carpina. E ele posteriormente veio morar aqui em Carpina, Santo Antônio, ali por volta de 1953, por aí. Que ele vem morar em Carpina com ela, com a família, no caso, né? E ele instala um comércio, uma mercearia, ali no Santo Antônio. E fica muito popular. E no meio do livro ela conta quando ela ia para o cinema, para o cine rádio, com os Ou seja, familiares, com os amigos. confirmando a informação que você acessou na fonte Isso. primária que você Ela falou. fala que muita gente ia para o cine rádio, era muito bom, era uma das coisas que ela gostava de fazer. Então, veja, o cinema também foi um fator importante comercial para a Carpina, né? Perfeito. Mas, Everton, eu quero desde já agradecer você ter aceitado participar dessa live conosco, apresentar essas relevantíssimas contribuições que, pelo menos para mim, foram relevantíssimas. Aprendi muito com você aqui hoje. E certamente, por ser o primeiro episódio, vai nos guiar com muita clareza nesse caminho que a gente quer seguir, de trazer aqui empreendimentos que fazem a cidade acontecer. E por isso a gente agradece bastante. Espero também que vocês, espectadores aqui do Visão Comunica e agora do nosso projeto aqui, do nosso programa Visão Empreender, tenham também gostado das contribuições que Everton conseguiu trazer aqui para o programa. E nesse sentido a gente já se encaminha aqui, infelizmente, se dependesse apenas de nossa vontade e das informações que você tem, nós com certeza nos Ficaria conversando debruçaríamos aqui toda até. a tarde em boas conversas, por várias horas aqui em boas conversas, mas estamos nos encaminhando para o final. E nesse contexto eu queria mais uma vez agradecer e pedir para você fazer as suas considerações finais, o que é que acha desse projeto, mais uma vez apresentar aí o seu projeto também, um tanto de história. Também já convido o nosso ouvinte a seguir lá no canal no Instagram, um tanto de história Isso. do Everton. Enfim, a palavra é sua. Bem, João, eu fico muito feliz por estar aqui, participar. Quero parabenizar você, parabenizar o Visão Comunica por essa iniciativa importante para a Carpina. E eu digo importante por quê? Porque conhecer a história do seu município é conhecer a si mesmo, é se inserir na história, né? Então, quando você começa, se você pegar o que a gente falou durante todo o podcast,
É, a história de Carpina, ela está totalmente ligada à história do comércio, certo? Ela está totalmente ligada ao empreendedorismo, a essa veia empreendedora do povo carpinense, né? Carpina, antes de ser município, Carpina foi caminho. Antes de ter ruas em Carpina, Carpina foi rota, Foi a rua. né? Foi rota. Carpina, antes de ter prédio, João, foi ponto de encontro, né? Então, o comércio e empreendedorismo de Carpina, na verdade, é a identidade do povo carpinense. Então, como que eu vou falar da história de Carpina Sem falar do sem falar empreendedorismo. do empreendedorismo e do comércio que está enraizado na história de Carpina, né? Então, é importante isso ficar claro, né? E assim, parabenizo de fato o Visão Comunica e você, João, com esse podcast Visão Empreender, e parabenizo também pela ideia de trazer primeiro os fatos históricos que fundamentam a história do comércio, para poder de fato assim começar a tratar com comerciantes e empreendedores, porque na verdade a história do comércio vai falar da história familiar, da história do avô, Perfeito. né, de quem criou, de quem fundou. Afinal, os empreendimentos são formados por famílias. Exatamente. E fica aqui o meu abraço a todos vocês e minha eterna gratidão. E sigam lá a nossa página Um Tanto de História no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e contamos com a sua audiência no nosso próximo programa. Um forte abraço.